aí, pessoal? Que cor é esse tênis aqui? Quem é que está vendo cinza e verde? Levante o braço. Tem alguém vendo cinza e verde? Você vê? Você também? Você, cinza e verde? Cinza e verde? Cinza e verde? Cinza e verde. Cinza e verde. Aqui tudo é azul bebê, verde bebê. Aqui é verde, aqui é verde, aqui é verde. Agora, quem está vendo? Quem é que está vendo branco e rosa? Branco e rosa. Branco e rosa. Né? Olha, eu não combinei, não. Eu não combinei. Olha, eu estou mostrando aqui alguma coisa na frente de vocês, e aí você vê que metade a gente não está no consenso. Metade da sala vê uma coisa e metade vê outra. Se alguém está vendo isso de forma, né, tão clara, né, imagine o conceito. Cada um vê de uma forma diferente. Deu para perceber? Eu adoro essa imagem. Eu adoro essa imagem. Então, esse tênis aqui, eu não consigo ver ele verde, rosa e branco. Eu só vejo cinza e verde. Não tem jeito. Ah, não, é a posição da sala. Pode mudar a posição. Qualquer lugar que você vá, não é ilusão de ótica. Você, de Jones, viu que cor aqui? Branco e rosa. Agora eu passei vergonha, que eu estava no subúrbio, trabalhando com um grupo de novas formais, e tinham 13 lá. E aí, quando eu cheguei a coloquei imagem, eu disse, quem é que está vendo verde e cinza? Só eu. Só eu. Não, várias pessoas aqui viram. Mas no grupo, todas só viram rosa. Eu disse, não tem ninguém que está vendo verde e cinza? Não. Aí não teve efeito. Não teve efeito. Deu para perceber? Deu para perceber? Por que eu botei isso aí? Porque esse indivíduo aqui, Martin Luther King, diz, o que nos define não é o que nos faz tropeçar, mas sim como nós nos levantamos. O que nos define não é o que nos faz tropeçar, mas sim como nós levantamos. Então, por que eu trouxe isso? Porque o que está por trás do que Martin Luther King disse é uma palavrinha chamada atitude. O que nos define é a nossa atitude. E qual é a nossa atitude perante o fracasso? Vamos ver algumas aqui? A primeira de todas é negação. Ó, a avestruz, quando ela se vê em perigo, o que é que ela faz? Ela coloca a cabeça dela dentro de um buraco e acha que ela está a salvo. O resto do corpo está todo de fora. Aqui as pessoas estão se comportando como avestruzes. Elas olham, passam pelo processo e elas não tiram nenhum tipo de proveito. Elas negam que aquilo esteja acontecendo. E isso é muito perigoso. Uma segunda atitude perigosíssima, culpa. Ela culpa a si mesma e ela acha que está todo mundo culpando a ela. Por quê? Porque ela está num ambiente tóxico muitas vezes. Cresceu num ambiente tóxico, trabalha num ambiente tóxico, e errar é algo que não pode fazer parte da vida dela. E se acontece alguma coisa, essa pessoa entra em desespero. A terceira atitude, vitimização. Ó vida, ó céus. Isso só aconteceu comigo por causa de Jones. De Jones, ele passou a tarde inteira criando condição para que pudesse fazer alguma coisa que fosse me prejudicar. Ah, isso aconteceu porque choveu. Ah, isso comigo aconteceu porque minha filha não me deixa trabalhar. E aí vai. E é especialista em dar desculpas. Uhum. Especialista em nada. Só em dar desculpas. Em nada. A quarta atitude que indivíduos, quando passam por um processo de fracasso, têm é o medo. O medo mesmo, olha aí, você fica paralisado. Imagine se Ícaro, quando, né, as pessoas presenciaram, porque ele morreu, mas dissessem, não, ninguém vai voar nunca mais. O homem não foi feito para voar. A gente não teria, segundo Bill Gates, inventado a segunda
maior invenção depois da escrita, que foi a capacidade de voar. Então, o medo, para muitos, é paralisante. A aceitação, aí começa a se ter atitudes positivas. Aceitar o fracasso, porque o fracasso faz parte do jogo. O fracasso é um mecanismo para que a gente possa fazer melhorias, mudar curso, descobrir coisas novas, criar novas relações, rearrumar, olhar como algo que, poxa, que bom que aconteceu agora. Que bom que aconteceu agora. Né? Imagine, por exemplo, você chegar e colocar no mercado, no final da década de 60, um remédio maravilhoso que consegue tirar náuseas de mulheres grávidas, talidomida. E depois começar a descobrir uma geração inteira de crianças nascendo sem os membros superiores e inferiores. Eu não pensei nisso, não. Acabou de cair aqui esse exemplo. Imagine que situação. Então, muitas vezes, que bom que aconteça alguma coisa, mesmo que nos tragam com prejuízo. Poderia ter sido algo muito pior lá na frente. A análise, a possibilidade de chegar e dizer o que é que a gente precisa ajustar aqui. Às vezes é um pequeno detalhe, ou às vezes é uma invenção. A percepção, e aí os irmãos Wright foram brilhantes, porque os dois fotógrafos fizeram, publicaram, mas imagine o que é que tem a ver dois fabricantes de bicicleta se interessarem por foto de pássaro voando. Mas eles disseram, ó, eureka, a chave está aqui. Ninguém percebeu, e nem Galileu. Para se voar, precisa, além de ir para cima e para baixo, ter pequena torção. E é assim que as coisas acontecem. Análise. Mais uma, responsabilidade. E aí eu trouxe essa figura aqui, ó. Klaus Peter. Muitos não conhecem, mas é um alemão que fez o Resort Praia do Forte. Mas esse homem aqui, eu posso dizer que talvez ele não seja o responsável pela transformação da Praia do Forte. Ele foi responsável pela transformação da linha verde inteira. Estou criando isso aqui agora. Mas a linha verde mudou a partir da Praia do Forte. Toda. Mudou a Bahia. Porque quem tinha dinheiro veraneava onde? Na ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica. Aí começa a se ter a linha verde, começa a se chamar a atenção por um local, e aí vem o investimento público, aí vem Antônio Carlos Magalhães e constrói 100 e tantos quilômetros de uma estrada maravilhosa até Sergipe, e muda o PIB da Bahia. O PIB da Bahia. Mas por que eu trouxe Klaus Peter? Aí eu vou contar uma história rapidinha dele. Ele fez o... Isso é fracasso italiano. Klaus Peter trouxe o resort, fez esse investimento, mas não era um investimento para baiano, não, para soteropolitano, não. Ele fez isso aqui para vender para a Europa. Aí ele trazia o quê? Alemães, principalmente os alemães. Eles traziam para passar aqui o verão, que era inverno lá, brabo, e aí trazia o pessoal endinheirado para cá. Só que, diferente do turista americano, que quer cama king size, tubo água, cachaça o dia inteiro, comida, né? O europeu, ele quer ter experiência. Aí ele ficava 2 dias, começava a ir para a comunidade, ia para onde? Para a Vila de Pescador. Chegava lá, começava a quê? A estar futucando as panelas dos pescadores, né? Começar a comer comida de dendê, etc. Tinha do quê? Dor de barriga. E aí ele disse, meu Deus, o cara vem para cá e vem para o meu hotel e vai ficar com dor de barriga, o que é que eu faço? Klaus Peter começou a capacitar e qualificar pequenos bares, restaurantes, pescadores, para poder atender o público dele. E se transformou de tal forma, meus amigos, que a Prefeitura de Mata de São João, que é a prefeitura responsável pela Praia do Forte, só entrou na Praia do Forte agora, nos últimos, com João Gualberto.
Posso estar falando uma bobagem aqui, por favor, né? Mas é o meu sentimento. Porque antes, quem cuidava da Praia do Forte era do tipo, não precisa. Escola não, a gente tem aqui. Posto de saúde a gente tem aqui. Serviços públicos a gente tem aqui. E aí tudo era feito por quem? Por esse consórcio, por essa fundação que foi criada por grandes cabeças que veraneavam na Praia do Forte e queria ter um destino para chamar de seu, para não ser transformada numa nova ilha de Itaparica. E isso fez a mudança a partir desse indivíduo aqui, que encarou uma dificuldade, um fracasso que ele estava tendo, da dor de barriga dos seus hóspedes, em algo totalmente novo. Adriano, você sabe que é a primeira foto. Eu também não conhecia. A primeira foto De Klaus Peter? e só agora, recentemente, é que foi criado um parque com o nome dele. Eu acho que a gente deve ao legado que esse homem fez, né? Outra aqui, olha, a resiliência. Oh, eu fiquei com tanta vontade de essa mola fazer isso, e ela estava fixa. Agora, para minha surpresa, ela está, né? Ela está em movimento. Resiliência que a gente tem usado tanto como uma característica humana. Oh, você tem que ser resiliente. O que é resiliente? Recebe porrada, pressão e etc., se entorta todo, mas depois você volta para a sua integridade. Né? A resiliência é uma característica física dos metais. E aqui é um exemplo clássico. Quando você pressiona, aí você move a mola, quando você tira a pressão, ela volta para o seu eixo normal. Isso aqui é necessário para tudo. Hoje, se não fosse isso, os edifícios lá do Japão, com os terremotos frequentes que se tem, toda hora teriam que ser reconstruídos à custa de muita vida humana. E hoje, os edifícios japoneses se entortam todinho, mas não caem, né? Então, a resiliência é uma característica nata, necessária para quem tem atitude empreendedora. O aprendizado. O aprendizado, você parar e dizer o que é que eu preciso. Está muito próximo do planejamento. A adaptabilidade. Deixa eu colocar essa foto um pouco maior, porque eu adoro essa imagem. Aí né? eu estou vendo verde. Aí você está vendo verde. Mas está vendo os olhinhos aqui, ó? A questão, a necessidade, a possibilidade de você se adaptar a novos cenários, né? E trabalhar, não quebrar, não desistir, não morrer, não dar um tiro na cabeça. A crise de 1929, né, da Bolsa de Valores de Nova York, deixou muitas famílias órfãs. E o Covid. Mas o Covid, uma questão natural, mas a outra não. A outra foi um cenário, vamos dizer, aspas, artificial. Questão de uma economia quebrar, né? Então, se você não tem uma boa cabeça, você faz besteira. E todos nós nessa sala aqui devemos conhecer um caso, nem que seja de um conhecido de nossos avós, que tirou a vida por causa de dívida, em algum momento da vida. E isso é uma necessidade que a pessoa tem que ter desde pequenininho. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Pressão, aliás, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo que dizia. Então a gente tem que passar. Mas durante a década de 90, as nossas faculdades ensinavam o que para a gente o tempo inteiro? Você tem que ser o maior, você tem que ser o tubarão, você tem que ser... Aí vem o Highlander, só pode existir um. E nós fomos formados, eu sou dessa geração, de que o erro era para ser... O indivíduo que erra tinha que ser execrado. Cada pergunta, né? Qual é a melhor nota de 0 a 10? Na academia, todo mundo fala que é 10. Não, 10 é a maior. Uhum. Melhor é 8. Passa por média igual a quem tira 10. Só que 10 é caro. Noite mal dormida, taquicardia, hemorroida. Perfeito, perfeito. Vamos fazer bem Perfeito. feito. Vamos fazer bem. Boa, boa, boa. O feito é inimigo do bem feito. Seu esposo que fala isso de vez em quando, Mateus, né? O feito é melhor que o bem feito,
né? Porque eu boto o bloco na rua, às vezes, e eu tenho tido, eu estou trabalhando com um grupo de mulheres nós, eu e o marido de Fernanda, temos trabalhado com um grupo de mulheres que saíram da informalidade, E eu tive uma alegria muito grande, porque eu visitei na casa de cada uma dessas 13, eu visitei uma a uma. E aí cada uma tem um perfil diferente. Mas a que mais me impressionou e me preocupou é uma que tem curso do que você imaginar. Ela sabe fazer pizza, ela sabe fazer tudo, mas ela só sabe fazer. Ela não tem nenhuma estratégia para transformar esse conhecimento em resultado. Aí vive numa frustração terrível, porque ela não consegue colocar em prática tudo que ela sabe fazer. Ela para faça. Exatamente. A gente está começando esse processo agora. E atitude e otimismo. Você tem que ter no meio, olha, tudo concorre para o bem. Se não deu certo, é porque dói menos se a gente disser, é porque vem algo melhor na frente. Então, se a gente for pessimista, ó vida, ó céus, aquelas atitudes ruins e etc., a gente vai ter sérios problemas e sermos sérios candidatos a termos problemas cardíacos e etc. Aí não tem... E aí, terminando, no final, como eu comecei com mitologia grega, 800 anos antes de Cristo, 2.800 anos atrás, terminar com 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo, dai graças. Em tudo. Seja, se for questões positivas, ótimo. Se tiver alguma coisa negativa, olhe o lado positivo. Não seja uma poliana moça também, né? Oh, céu azul, não. A gente tem que saber como conduzir o processo para que a gente possa tirar o melhor proveito. E aí a gente consegue começar a desmistificar essa palavra tão ingrata chamada fracasso. Com atitudes empreendedoras, com uma percepção diferente do que é ser empreendedor, e olha aí as coisas se encaixando, porque ser empreendedor, mais uma vez, não é ser microempreendedor individual só. Tem muitos microempreendedores individuais que são empreendedores mesmo. Eu esqueci de colocar, mas uma imagem que eu adoro. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem um calçadão, que é conhecido no mundo inteiro, e tem a praia. Entre o calçadão e a praia, deve ter uns 250 metros de areia. Aí o indivíduo, dono de uma barraca, lá, perto querendo atingir o seu cliente, fez o quê? Começou a fazer um caminho de areia molhada, com regador. E hoje, se você chega lá, os caras já colocaram, sabe, aquelas fitas de irrigação para molhar, ficar molhado sem gastar muita água, e as pessoas andando na trilha sem queimar os pés. Onde pinga não seca. Então, isso é empreendedorismo. O cara que faz a pipoca, mas ele bota um coco na pipoca, né? Aí daqui a pouco está aí a pipoca sendo vendida, pipoca gourmet, né? Você vai em shopping hoje, quanto é que custa uma latinha de pipoca gourmet, de leite ninho, de não sei o que, trufado, pipoca, coisa mais sem graça que existe, e eu adoro, mas é sem graça, né? Fácil de fazer, né? E aí, isso é empreendedorismo. Agora, você não pode chegar e dizer, olha, todo empresário é empreendedor. Não. Mesmo porque, e aí eu sou muito chupiteriano, né? É um indivíduo que nasce, acorda de manhã, dorme o tempo inteiro pensando, criando condições para poder sair do lugar comum e deixar. E é isso que a gente tem investido muito, as instituições, o planeta, em criar uma nova consciência do indivíduo que não vise só o lucro ou o super lucro de Schumpeter, mas que pense também na responsabilidade social,
ambiental, né, corporativa, com contratos não draconianos, né, com relações em que haja o ganha, 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 ou seja, ganha eu, ganha você, ganha a sociedade. Porque, como diz uma criatura que eu pesquisei e não coloquei aí, aprenda com os erros dos outros, porque nossa vida é muito curta para poder cometer todos eles. E com isso eu queria me despedir com vocês. Obrigado. Muito obrigado.